Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje é a seguinte, olha só. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos saber agora qual é esse significado dessa frase bíblica aí, né? Que vamos ouvir a mensagem de Deus neste momento aqui. Vamos começar aí fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, que diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a primeira pergunta é essa: por que Jesus falou essa frase bíblica para nós? O que ele quis dizer com isso? Acompanhe comigo. A declaração "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" significa que a natureza é frágil e possui suas debilidades. Para você saber mais aí sobre as obras da carne e as obras do espírito, vai aparecer aqui no início desse vídeo uma mensagem que tem por título As obras da carne vezes as obras do espírito. Você vai entender melhor aí o que essa mensagem tem para nos dizer, que vai complementar essa daqui. Vamos lá? Enquanto o espírito deseja fazer o que é bom, foi Jesus quem disse estas palavras enquanto estava no jardim do Getsêmani. Mateus 26, 41, Marcos 14, 38. Mas muita gente interpreta essa declaração de Jesus de forma errada. Muitas pessoas até utilizam a expressão "a carne é fraca" como um tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Porém, a declaração de Jesus nada tem a ver com esse tipo de entendimento. E vem a pergunta: quando Jesus disse que a carne é fraca? Jesus disse que a carne é fraca na noite em que ele foi traído e preso. É importante saber que, porque a declaração "o espírito está pronto, mas a carne é fraca" deve ser considerada à luz do seu contexto. Foi o que eu falei para vocês já, que para você entender um texto, você vai ter que ler o versículo anterior e o posterior ao versículo que está sendo citado aqui, que no caso é este de Mateus 26, 41. Naquela noite, Jesus estava passando por um momento muito difícil. E quem não passou um momento difícil? Jesus passou. Será que você está ileso de passar por momentos difíceis? Digo para você que não, você não está ileso. Você vai passar por momentos difíceis, sim. Ele mesmo declarou que estava enfrentando uma angústia enorme, dizendo: "A minha alma está profundamente triste." Mateus 26, versículo 38. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. Por esse motivo, em sua oração ele dizia: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Mateus 26, 39. Esse cálice era o furor da ira divina que seria derramado sobre ele por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, naquele momento decisivo da história, a redenção, Jesus foi até o jardim Getsêmani orar. Olha a importância da oração, né, nas nossas vidas. Ali, ele convidou os seus 3 discípulos mais próximos para ir a um lugar mais reservado. Então, ele pediu que Pedro, Tiago e João, né, que foi o João ali que
esteve na ilha de Patmos, como você já ouviu a história aqui, esses 3 discípulos, eles eram os mais íntimos de Jesus, né? E Jesus falou assim: vamos lá orar comigo, e pediu que eles ficassem vigiando e orando com ele. Em seguida, Jesus se afastou ainda mais um pouco no jardim. Os 3 discípulos, porém, não foram capazes de atender o pedido de Jesus. Então, logo, eles pegaram no sono, né? Porque você sabe que o nosso corpo, ele necessita de descanso, né? Em alguns momentos. Mas, naquele momento, era necessário que eles estivessem acordados para orar junto com Jesus, né? E quando Jesus voltou, encontrou os 3 dormindo. Foi então que ele disse aquela frase que estará aí no título desse vídeo: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem também está localizada em livro de Marcos 14, 38. O espírito está pronto também é uma pergunta que deve ser respondida. Antes de dizer que a carne é fraca, Jesus diz que o espírito está pronto. Evidentemente, esse espírito estar qual Jesus está a falar não deve ser confundido com o Espírito Santo. Você entendeu? Está falando do espírito do homem, não do Espírito Santo, o Consolador, né? Que é aquele que Jesus enviou para seus discípulos. É uma diferença muito grande. Espírito com letra minúscula é o espírito do homem e espírito com letra maiúscula é o espírito de Deus. Na verdade, Jesus fala do espírito do ser humano, né, na sua relação para com Deus. Nas traduções bíblicas, contribui para esse entendimento ao registrar a palavra espírito como sua letra inicial minúscula. Foi o que eu disse para você nesse momento. Portanto, o espírito com letra minúscula que Jesus diz está pronto e deve ser entendido como uma referência ao ser invisível do homem, visto em seu relacionamento com Deus. É através do seu espírito que o homem presta culto a Deus e recebe o favor divino. Certa vez, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo logo abaixo um vídeo que fala aí que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, que tem a ver aí com essa passagem bíblica de João 4:23. E aí vem outra pergunta: a carne é fraca? Jesus diz que a carne é fraca justamente para fazer uma contraposição ao espírito que está pronto. Então, nesse contexto em que Jesus declara que a carne é fraca, o significado da palavra carne não deve ser confundido com aquele significado tão comum em outras partes do Novo Testamento, que denota a natureza humana corrompida e caída, e que é a fonte do desejo pecaminoso. Você vai ler aí Romanos capítulo 7, versículo 25. Você vai ler também Romanos, mesmo livro 8, versículos 4 e 9. Faça essas leituras. Então, o sentido aí dessa palavra carne está lhe atribuída na expressão a carne é fraca. Indica a natureza humana considerada do prisma de sua fragilidade e necessidades, tanto físicas quanto psíquicas. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 6 e 8. Eu vou fazer essa leiturinha para você. Olha o que diz: uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Muito forte esse versículo da Bíblia Sagrada. Então, podemos entender
que o próprio Cristo também estava familiarizado com o sentimento das fraquezas humanas. Hebreus 4,15. Essas fraquezas, no entanto, devem ser subjugadas à vontade divina. Então, ao dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, basicamente Jesus estava dizendo que o espírito está sempre disposto, mas a carne, com suas debilidades naturais, não acompanha essa disposição. Isso ficou muito claro no comportamento dos discípulos. Certamente, eles estavam cansados, mas aquele momento era um momento de guerrear, era um momento de despertar, mas o corpo deles não aguentaram. Naquela noite, no Getsêmani, os seus discípulos de Jesus estavam numa verdadeira batalha entre o espírito pronto e a sua carne fraca. O espírito com letra minúscula de cada um deles estavam dispostos a atender o pedido de Jesus e a permanecer alerta em oração. Mas a fraca carne estava conduzindo-os ao sono, assim, de certa forma, tornando-se vulneráveis aos desejos de Satanás. O cansaço faz isso, mas naquele momento era um momento de estar guerreando em oração. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para você, não contradizendo o que a palavra diz, é só para você entender uma coisa. É o seguinte, quando você está cansado, é claro que você tem que descansar, que o seu corpo necessita de descanso. O seu corpo é frágil e necessita disso. Nós precisamos ter as nossas necessidades do corpo supridas, sim, como tomar água, se alimentar, dormir, né? Fazer a limpeza, né? Tomar banho, essas coisas, sim, precisamos. Mas quando se trata das coisas espirituais do Senhor, requer um pouco de sacrifício, requer um pouco de renúncia. Renúncia é aquilo que muitas das vezes nós vamos renunciar para agradar ao Senhor. E eu vou também estar colocando na descrição desse vídeo aqui, logo abaixo, um vídeo também que fala sobre renúncia. Porque a renúncia, ela não é fácil. Você renunciar às suas vontades para você servir a Deus, não é fácil. Mas o Senhor disse que se nós deixarmos que a nossa carne nos domine, de certa maneira, nós ficaremos vulneráveis a Satanás. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso corpo quer uma coisa, mas o nosso espírito quer outro, quer a presença de Deus, quer a unção do Senhor, né? E a nossa carne quer outra coisa. Por exemplo, quando se trata do jejum, né? Você vai jejuar e você tenta jejuar um dia todo. Então, quando chega umas 6 horas da tarde, você não consegue mais ficar em jejum. O seu corpo já está pedindo para você se alimentar. Então, quando você está com um propósito com o Senhor, você deixa de se alimentar para ficar em jejum. Então, isso significa um sacrifício que você está fazendo. É a sua carne morrendo para que o Espírito reine. É aí que entra que a carne é fraca e o Espírito é forte. E a pergunta é, qual é a importância do jejum nas nossas vidas? Está aí mesmo, nessa imagem ilustrativa. O jejum nos ajuda a aprender a renunciar a alguma coisa. Ele nos faz capazes de dizer não a nós mesmos. Então surge outra pergunta. Jejum, como fazer esse jejum? Então aqui vai 6 dicas para você jejuar com segurança. Iniciar o jejum com períodos curtos, mantendo-se hidratado sempre, mantendo exercícios moderados, não quebre o jejum com banquetes, coma mais proteínas boas e gorduras e pare de jejuar se não sentir bem. Outra coisa importante, o que fazer durante o jejum? Eu vou deixar aqui na tela desse vídeo, vai aparecer aí o que fazer durante o jejum e você coloca em prática que vai dar tudo certo para você. Deus abençoe, um grande abraço.